Oi, hoje eu vim compartilhar uma outra parte do meu testemunho, né? Aqui já tem um vídeo falando sobre uma fase que eu vivi e hoje eu quero falar sobre um tema muito importante que eu acho que muitas pessoas estão vivendo sobre isso atualmente, né? Sobre o que eu passei e só que poucas pessoas têm coragem, né? De admitir, de falar, porque acha que é um sinal de fraqueza, né? Que é sobre ansiedade, sobre depressão, sobre esses assuntos de doença emocional, né? Que muita gente passa, mas pouca gente tem coragem de expor. E eu vivi uma fase assim, né? Há pouco tempo atrás, uma fase que eu como mulher, eu me considerava uma pessoa assim muito forte, muito independente, muito bem resolvida assim com minhas emoções. Eu sempre achei que eu lidava muito bem, né, com isso. Nunca achei que esse problema poderia me atingir, né? Principalmente da forma que atingiu. E aí, do nada, eu não podia esperar, né? Eu nem sabia direito os sintomas. Eu tive uma crise de ansiedade e a partir de então, né, dessa crise, eu comecei a ter algumas outras e chegou um momento que eu passei a ter síndrome do pânico, né? Então foi um momento bastante frustrante para mim, né? Porque eu como uma pessoa bem resolvida, independente de resolver todas as minhas coisas, e do nada eu me vi uma pessoa completamente vulnerável, né? Vulnerável, fraca, e eu vi que eu não era tão forte como eu imaginava, né? Que eu não era tão independente como eu imaginava. E isso, por um lado, tem muito a ver também com Deus, com o meu encontro com Deus, porque a gente vê quão vulnerável a gente é, né? Quanto a gente precisa do Senhor, quão dependente a gente é dele, porque eu me achava completamente independente, achava que tudo estava baseado na minha força de vontade, no meu querer, né? No meu agir. E aí eu fiquei completamente vulnerável, mas ao mesmo tempo que eu fiquei vulnerável, eu busquei muito mais ao Senhor, né? Nessa época que eu estava um pouco afastada, né? E aí eu busquei muito ao Senhor, eu tinha muita sede e fome da palavra do Senhor, de buscar, porque eu pensei assim, o Senhor vai me dar minha cura, né? O Senhor, Ele vai me curar. E assim aconteceu, né? Não foi uma cura imediata, né, do dia para a noite, foi uma cura que ela foi por etapas. Quanto mais eu buscava o Senhor, quanto mais eu tinha intimidade com Ele, mais eu me aprofundava no relacionamento, mais eu o buscava, mais aos poucos eu ia sendo liberta, né, desse problema emocional. Que os problemas emocionais, eles também têm o nosso lado espiritual, né? Porque tem uma passagem que eu não sei se vocês conhecem, que fala sobre uma senhora que ela tinha um problema de coluna e aí ela procurou Jesus e Jesus expulsou os demônios e a partir do momento ela conseguiu se curvar, ela conseguiu se endireitar, né, que ela andava curvada, então ela foi liberta. Então, para você ver como a doença ela atinge o seu físico, mas ela não deixa de ser um problema também espiritual, né? Principalmente nessa atualidade que a gente está vivendo, que o inimigo tem usado bastante esse artifício, né, de atingir a geração mais jovem com os problemas emocionais, né? A gente vê muitos casos aí de pessoas jovens que estão perdendo o amor pela vida, essa vontade de viver. Então, o inimigo tem usado bastante isso, ansiedade, depressão, né? Eu tive a ansiedade e depois evoluiu para a síndrome do pânico, né? Só que aí eu busquei nos pés do Senhor, disse, Senhor, eu quero a minha cura, e cada vez eu ia buscando, foi uma cura, como eu falei, de forma gradativa, né? Foi acontecendo aos poucos, e hoje eu posso dizer que realmente o Senhor, Ele me curou, né? E Ele me deu forças também para buscar Ele, para que eu recebesse essa cura, né? Porque eu sei que muita gente passa por esse problema, né? Principalmente pessoas que passam por depressão, elas não conseguem dar esse passo, né? Esse passo de buscar o Senhor, e elas ficam sempre querem, né, ser curadas, mas ao mesmo tempo existe um peso mesmo, uma opressão do inimigo para que elas não sejam libertas, né? Como eu falei, tem o lado espiritual e tem o lado físico, né? Você cuida do lado físico, né? Com o médico, com o que você puder fazer de terapia, de tudo, mas você também tem que buscar o espiritual, né? Que é o médico dos médicos, né? Que é Deus.
E foi isso que eu fiz, eu busquei, e conforme eu ia buscando, eu ia sendo liberta, né? Cada dia mais, até o dia que eu fiquei realmente completamente curada, né, no Senhor. E só que quando eu passei por isso, eu pude entender a dor que é as pessoas que têm esse problema, que passam por esse problema. Então hoje eu vejo como um propósito do Senhor eu falar sobre isso, né? Porque se Ele me permitiu passar por isso, tem um propósito, né? Tem sempre um propósito de você se colocar no lugar do outro, né? Porque a gente, com essas fraquezas, a gente se põe muito no lugar das pessoas que têm, a gente passa a entender, porque só entende quem passa. Quem não passa não consegue entender. Ela às vezes consegue até ter uma empatia, né, com quem tem, mas propriamente entender perfeitamente, só quem entende é você e Deus. Então, apesar que a minha família ficou muito próxima a mim, me ajudou muito, mas eles não conseguiam entender o que eu passava, né, o que eu sentia. Só quem podia entender mesmo era eu e o Senhor, né? Só Deus que conseguia entender a minha dor, que por momentos eu achava que não ia acabar nunca. Eu achava que não vai acabar nunca isso e não tem como arrancar isso de mim. Eu tentava arrancar e eu ficava angustiada e não conseguia, né? Porque o inimigo ele vai soprando na sua mente que não tem mais cura, que não tem mais jeito, né? É um artifício que ele faz e pessoas desistem, né? Infelizmente, pessoas jovens desistem da vida por isso. E eu nunca cogitei, né? Nunca cogitei isso, mas eu sentia bastante uma angústia, uma opressão, uma vontade de arrancar aquilo de mim, mas não conseguia. E eu buscava muito o Senhor e eu sabia que Ele ia me dar a minha cura, né? E eu posso dizer hoje que eu sou curada, né? Para a glória do Senhor. E eu estou aqui para compartilhar esse testemunho e para orar por você que tem um problema emocional, que acha que acabou, que é o fim, que não tem mais jeito, às vezes por uma briga familiar, uma separação, às vezes por uma perda. Tem vários diversos gatilhos que podem levar, ou às vezes não tem nenhum gatilho, mas a pessoa acaba desencadeando isso de uma hora para outra, né? Ela desencadeia de uma hora para outra, mas não é de uma hora para outra que a pessoa adoece. A pessoa ela vai adoecendo aos poucos e quando ela percebe, né, ela já está com esse problema. E eu quero orar ao Senhor, que o Senhor, assim como Ele me deu minha cura, que Ele possa liberar a sua cura também. E eu peço, Senhor, meu Deus, quem está assistindo esse vídeo agora, que essa vida possa ser alcançada pelas Tuas mãos, meu Deus. Que assim como eu recebi a minha cura, Pai, que ela possa ter a cura dela, desse problema emocional que ela está sentindo, que ela saiba que não é o fim, que pode ser o começo de uma nova história, o começo de um relacionamento com o Senhor, de intimidade com o Senhor, que não existe nada melhor, nada mais importante do que isso, do que essa paz que a gente recebe quando a gente está em Ti, esse conforto. Só o Senhor entende os nossos sentimentos que a gente passa, só o Senhor entende, só o Senhor pode dar o refrigério, a cura e a libertação. E eu profetizo para quem está assistindo agora, que está passando por essa dor, que é angustiante, é muito ruim, às vezes é tão ruim quanto uma dor física, que ela seja liberta, que ela seja curada, agora para a honra e glória do Teu nome. Amém.